Mas hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que é sobre o financiamento simples, de maneira prática, para produtores em países de origem. Hoje nós começamos, e assim, acho que nem tem muito sentido eu falar desses grandes números para vocês mesmos conhecem a realidade, né, do país de exportação, mas hoje tem um estimado gap, né, uma diferença entre a oferta e a demanda de produtos financeiros no mercado agrícola, não só de café, de em torno de 106 bilhões de dólares. Mas acho que vocês entendem também melhor de qualquer uma as dificuldades que vocês sentem, né, no dia a dia, trabalhando com café. Mas hoje a gente também vê que assim, os produtores são produtores conectados, são produtores que viajam, que atendem a feiras, que recebem produtores, né, recebem, torradores internacionais e nacionais nas fazendas de vocês, mas que realmente o produto financeiro ele continua sendo um grande desafio, né? Então, o produtor hoje é um produtor informado, defende o seu preço, defende um preço mais alto pelo seu café, mas assim, fica ainda a questão de quanto que ele pode acessar o preço do café, né? É lá somente no momento da exportação, na maior parte dos casos. Então, nós fizemos um estudo, né, com parceiros, com financeiras, com bancos sociais, tipo, chegamos a esses números, que é, digamos, o problema que temos hoje dos produtos financeiros para pequenos produtores. Hoje, a renda de um empréstimo de 250 mil dólares, aproximadamente, ela tem uma renda para a financeira, para os bancos sociais, de em torno de 15 mil dólares. Enquanto o custo do atendimento dessas financeiras, ele pode ser bem elevado, partindo, por exemplo, de 30 mil dólares no caso de abrir novas contas, fazer a diligência ao produtor. Então, até os bancos realmente sociais, as grandes financeiras internacionais, muitas vezes nem têm o interesse de oferecer o produto financeiro em pequenas quantidades, em pequenos pagamentos. Então, a Algrano, dentro da nossa plataforma, identificou 3 problemas, que são todos juntos, na verdade, né? O problema 1, de acesso e custo. Então, hoje, as poucas empresas que conseguem acessar aos produtos financeiros, dessas financeiras e bancos sociais, são poucos e o custo é bastante elevado. O segundo problema é o retorno, questão do tempo. Criar novas contas e passar por um processo de diligência, ele demora, pode levar até meses. E, além disso, tem o problema da complexidade dos custos. Então, não somente tem um custo que vocês sabem desde o começo qual é, mas tem um custo de abertura, tem um juro ao mês, tem o custo da transferência, tem o custo de não utilização do dinheiro também do empréstimo. Se aplicou por uma grande quantidade e acabou não utilizando todo. Então, tentando resolver esses 3 problemas, nós criamos um projeto piloto que começou em 2024, começou com um monte de $1 milhão para fazer um teste, que é o nosso programa do Algrano Grower Capital. Então, vou fazer um parênteses, porque vocês falaram que algumas pessoas aqui não conheciam a Algrano. Hoje a Algrano é uma plataforma, e dentro da plataforma, se podem trabalhar de 2 principais maneiras. O produtor pode passar por um processo de verificação e então fazer ofertas públicas na plataforma. De maneira alternativa, o produtor que já tem os seus relacionamentos com torradores internacionais, ele também pode trazer essas relações diretas para o Algrano e a Algrano pode apoiar com serviços logísticos e financeiros como esse que a gente está apresentando agora. Então, com essas vendas que acontecem através da Algrano, a gente cria um histórico de performance do produtor. E com isso conseguimos então dar empréstimos de maneira bem simples. As taxas são bem competitivas, então nós temos que o embarque é bem fácil de calcular, em torno de 1% de juros ao mês. A resposta é bem rápida através da plataforma, sem necessidade de enviar nenhum documento adicional, porque a gente já conhece vocês como os produtores. E a estrutura é bem simples. Então, a gente pega esse 1% ao mês e calcula uma taxa fixa. Então, dentro do contrato, vocês já sabem o que vai ser reduzido e não vai mudar. O embarque atrasou? Mas paciência. A Algrano hoje consegue calcular
uma taxa fixa e a gente consegue calcular a data que realmente a gente acha que o produtor vai embarcar com uma flexibilidade de uns 6 dias. A gente não erra muito, porque a gente já tem os dados de origem, de região e da performance do produtor também. Voltando um pouquinho, então, como a gente quer contrastar, né, a organização tradicional do empréstimo com a organização da Algrano, essa seria mais ou menos a organização tradicional. Eu sei que os beans aqui não é feijão, né? A gente tentou que fosse café, mas não tinha um emoji correto. Mas hoje, a organização tradicional, realmente, dos empréstimos, ela dá uma ênfase ao controle, né, a parte burocrática, bem em cima do produtor. E quase nada ao importador ou ao comprador do café. Então, nós resolvemos mudar isso. A nossa proposta é que o risco fica realmente no conhecimento do financiador, que no caso é a Algrano. Então, a Algrano aqui atua como importador e como financiador desse contrato. E o nosso risco é avaliar se realmente o mês que o produtor disse que ia embarcar, ele vai acontecer, né? Então, a duração, a gente pega esse 1% no mês e a gente faz a proposta. Se o produtor hoje diz que vai embarcar e tem um contrato para embarcar daqui a 3 meses, a gente vê a performance da origem. A gente sabe, por exemplo, que agora no final do ano é super difícil embarcar de Santos, né? Para dar um exemplo, disponibilidade de containers. E a gente faz um cálculo junto com a parte operacional, com o modelo e a performance do produtor, porque a gente sabe se o produtor realmente vai embarcar daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses e meio, e a gente consegue chegar nessa tarifa fixa dele, tá? Então, a duração prevista do financiamento, ela é modelada, é um modelo interno da Algrano, e ela leva em conta mais de 40 variáveis, tá? Que eu vou explicar depois para vocês quais elas são, algumas delas. Então, juntamente com isso, a gente também consegue criar um ciclo de feedback positivo. O produtor que realmente embarca on time, né? Embarca no mês que disse que ia embarcar, não atrasa a amostra, não tem problema de qualidade, ao longo do tempo, ele vai tendo mais chance de financiamento a menos custo. E, ao mesmo tempo, o contrário. O produtor que, quem sabe, não tem uma boa performance, na próxima vez pode ser que a taxa dele seja um pouquinho maior, porque daí a gente já vai conhecendo, né, o histórico daquele produtor ou daquela cooperativa, tá? De maneira para o produtor, a questão fica mais simples. Em vez de fazer a parte burocrática com o comprador e com a financeira, faz simplesmente um processo. Com a Algrano, pois a Algrano é ambos. É o comprador e é também o financiador do contrato. Agora, vamos dar uma olhadinha em quais são as variáveis que a Algrano tem colocado no modelo. Quais são as variáveis que a Algrano coloca no modelo, nesse histórico que a gente avalia do produtor? Número de exportadores no embarque. Acho que aqui no Brasil a gente está acostumado também que o próprio produtor é o exportador do seu container completo. Mas existem também a realidade de muitos produtores pequenos, que vão embarcando 20, 30, 50 sacos num container consolidado. A Algrano trabalha muito com consolidações. Então, o número de exportadores do embarque também influencia. A gente sabe que quanto mais complexo o embarque, mais chances de atrasar um pouquinho. Se o produtor exporta o café por conta própria ou não. A parte bonita da Algrano é que até um produtor sem nenhuma licença de exportação pode ter conta e pode vender o café na Algrano. A única coisa que vai acontecer é que a gente vai linkar vocês, né, vai conectar vocês em uma pessoa que pode fazer a exportação. Então, se o produtor exporta o café por conta própria ou não, também é um dos quesitos. A parte da qualidade também é importante. Se houve alguma rejeição da amostra de pré-embarque em algum embarque do histórico de vocês na Algrano, a gente também sabe que a rejeição do PSS, né, ele encaminha para uma segunda amostra e pode causar atraso. Então, também é um dos critérios. Se houve alguma disputa de qualidade no passado com algum cliente, algum terrador europeu, norte-americano, também tem a ver com a performance, né, e com a seriedade desse produtor. Além disso, simplesmente o histórico de datas de embarque, então atrasos, estamos vendo isso em relação à data de saída do container
contra o período que a gente tinha concordado nos embarques anteriores, assim como o volume médio que o produtor vende diretamente. Então, o crescimento ano após ano. Um produtor que é proativo, que busca mercado, que manda mensagem na plataforma, que busca novos clientes, é sinal positivo. O volume médio também de relacionamentos. Então, a capilaridade que esse produtor tem dentro da plataforma. Vende tudo para um produtor, para um torrador, vende para 5, vende para 10, busca na expansão do seu mercado, também é um ponto positivo. E um dos outros importantes critérios é quanto tempo, que é bem simples, quanto tempo o produtor leva para entregar uma amostra. Seja amostra de oferta, seja amostra de pré-embarque. Então, esse tempo também tem a ver, né, com a eficiência, com a produtividade do produtor. Esses e mais alguns, né, critérios formam uma lista de mais de 40 variáveis, são dados internos da Algrano, e isso faz que a gente consiga hoje calcular, como eu disse, com uma variedade de 5, 6 dias para mais ou para menos, com certeza, quando o embarque está previsto. Para dar rapidamente uma visualização de como isso sai na plataforma, os serviços de empréstimo, eles não são feitos de maneira offline, eles são feitos dentro da plataforma. Essa é a conta de um produtor. Nesse caso, estamos vendo os embarques da Colômbia. Esse produtor tem vários contratos com a Algrano, destino Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido. E simplesmente no painel do controle da plataforma, ele pode clicar e selecionar e pedir o seu financiamento na plataforma. Vai abrir uma nova página, onde pode selecionar quais os contratos, se não todos, ele está pedindo esse empréstimo, esse pré-financiamento. O financiamento da Algrano, ele é uma ferramenta a mais dentro, digamos, do arsenal do produtor, né? Hoje a gente consegue fazer uns 70% do valor FOB, então o valor do café exportado, com um máximo de 90 mil. Quem sabe, 2 anos atrás, esse valor atingia, né? Conseguia cobrir um valor maior no container. Hoje, com o mercado alto, a gente sabe que não soluciona todos os problemas do produtor, né? 90 mil dólares dentro de um container, especialmente estamos falando de, quem sabe, containers com microlotes, café orgânico, certificado, mas a intenção é ser uma ferramenta a mais, uma ajuda a mais nesse processo de exportação. Então, faz o pedido na plataforma de quanto quer ser o financiamento e também a data do pagamento. Entre a data do pagamento e a data de embarque é como a gente vai fazer, né, esse cálculo. Depois de pedir um financiamento, vocês podem ver aqui que temos financiamentos de diferentes, como é que se diz? Amounts? Volumes, quantidades, desculpa. Nós temos financiamentos bem pequenos, de 1.333 dólares, por exemplo. Então, um contrato bem pequenininho de microlote. Assim como a gente tem 2 contratos de financiamento aqui, que são do valor máximo, né? Então, 90 mil por embarque. O embarque saiu, esses 90 mil ficam disponíveis para serem pedidos e utilizados novamente no segundo embarque. Então, 90 mil cada vez. Aqui também você pode fazer o download, né, do contrato. Então, não precisa nada ser por e-mail, nada burocrático. Recebe o contrato. E o mais importante dentro do contrato é esse cálculo aqui, do fixed fee, da tarifa fixa, da taxa fixa. Essa é a taxa que a gente chegou, né, pelos cálculos internos, que vai ser cobrado do produtor. Então, de maneira de resumo, já vou acabando. Para a gente abrir para perguntas, mas para fazer um resumo, né? Entre o que hoje é a realidade do produtor com outras financeiras, com outros bancos maiores, né, financeiras e bancos sociais, com a Algrano. O tamanho mínimo de pedido não existe. Vocês viram que tem pedidos de até 1.000 dólares, então relativamente bem pequenos em relação ao valor máximo. Os custos é uma taxa fixa, que é baseada naquele 1% ao mês. Mas ela é bem simples, é aquela taxa e acabou. O colateral é o valor FOB do contrato, ou seja, a gente financia contratos que estão fechados através da plataforma.
Então, o interessante para fazer bom uso desse empréstimo é fechar contratos na plataforma com bastante antecedência. Isso seria o mais importante. E a duração dos empréstimos, eles são de até 6 meses, né, de antecipação, com uma resposta bem rápida da nossa equipe financeira, entre 2 ou 3 dias. Porque a gente já tem o histórico de vocês, não precisa fazer pesquisa adicional, tá tudo na plataforma já. Agora, realmente, resumindo, e prometo que está quase lá. Hoje, né, começamos o projeto piloto em 2024, com $1 milhão. Hoje nós já fizemos 117 negócios, então 117 investments, com um valor médio de $64 mil por pedido. Quem faz o pedido é o produtor, com um valor total desembolsado de $7,1 milhões, desde que começou. E com uma duração média de 2,1 meses. Então, vocês podem ver até o período o tempo de financiamento é bem pequenininho, ele não é grande. Com isso, e para terminar, vamos fazer assim um resumão mesmo, e o que a gente quer que vocês saiam daqui e levem a informação daqui. Nosso resultado-chave, a nossa proposta-chave, é que o pré-pagamento, a financiamento da Aldrano, seja um pagamento simples e rápido. Ele soluciona todos os problemas financeiros e de financiamento da indústria de café? Não. Mas ele é uma mais ferramenta para ajudar naqueles tempos, né, de preparar para exportação, enquanto o contrato de um ano ou outro está sendo fechado. Então, a gente quer que vocês saiam daqui com a impressão de uma proposta clara. Então, que o programa, né, e especialmente o cronograma do capital da Aldrano, ele seja uma ferramenta que complementa o fluxo de caixa do produtor e que complementa também o cronograma do banco de vocês. Então, é uma ferramenta a mais. Também que vocês saiam pensando que é uma ferramenta que dá estabilidade e segurança, porque ele tem uma tarifa fixa. Então, vocês sabem exatamente o que vai ser cobrado e esperamos, né, que isso ajude a pagar parceiros um dia, a fechar novos negócios, porque dá aquele espacinho a mais, né, para ir negociar no mercado direto. E, finalmente, que por ser uma tarifa fixa e competitiva, que ao longo prazo ajude vocês na melhor gestão do fluxo de caixa e então, né, mais profitabilidade para os produtores e para as cooperativas também. E com isso, terminamos e passamos para perguntas.